Primeira aula, falamos um pouquinho sobre o pecado, introduzimos a série, porque é importante falar sobre santidade. Depois, na segunda aula, nós vimos o que significa a definição, as motivações para caminharmos em santidade. Na terceira aula, nós vimos sobre o combate, os 3 inimigos da vida cristã: o mundo, a carne, o diabo. Depois, na quarta aula, nós vimos arrependimento e fé, e que nós precisamos, por assim dizer, nos desesperar, entregar tudo diante do Senhor, dizer que não conseguimos, para que aí possamos crescer. Depois, na quinta aula, nós vimos o crescimento, os meios de graça que o Senhor nos dá. Na sexta aula, nós vimos alguns exemplos bíblicos, vocês se dividiram em grupos, falaram sobre alguns exemplos de fé. Na última aula, nós vimos sobre a mulher de Ló, que Jesus Cristo nos manda olhar para a vida dela. E hoje, a nossa aula é baseada no texto de João 21, capítulo 16. Vai estar escrito aqui, você não precisa abrir. E hoje, é como se nós estivéssemos fazendo uma reflexão sobre tudo que nós vimos até agora. Santidade poderia ser definida como crescer em amar o Senhor, crescer em amar a Jesus, crescer em amar o nosso Deus. Você lembra do contexto dessa passagem? Pedro havia negado a Jesus Cristo por 3 vezes. E depois Jesus foi crucificado, morto, sepultado. Mas ao terceiro dia Jesus, ele ressuscita. E ele então passa uns dias com os discípulos, e ele vai ter um momento com o seu apóstolo querido, com o seu apóstolo talvez mais chegado. E Jesus Cristo por 3 vezes faz uma pergunta para Pedro. Pela terceira vez, diz o texto, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ou você me ama? Imagine a cena. Imagine você no lugar de Pedro. Imagine Jesus olhando no fundo dos seus olhos e perguntando: tu me amas? Você já imaginou? Imagine você diante daquele que sabe todas as coisas, diante daquele que nós não podemos mentir, diante daquele que conhece o mais profundo do seu coração, e ele olha no fundo do teu olho e pergunta: tu me amas? O que você responderia? Tu me amas? Vida ou morte, céu ou inferno, diz um autor, dependem de nossa habilidade de responder a uma simples pergunta: você ama a Cristo? Eu amo a Cristo? Vamos desenvolver um pouquinho. Por que essa pergunta é importante? Eu trouxe alguns textos. Passa para mim o primeiro, Rafa. 1 Coríntios 16, 22. Paulo, encerrando a sua carta, diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Olha que dureza. O que significa anátema? Maldito. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E aí ele encerra com uma oração em aramaico, né? Maranata, vem Senhor. Efésios 6, 24. Paulo está também no último versículo da sua carta aos Efésios. E ele diz assim: a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo poderia dizer:
Que a graça esteja com todos os que seguem a Jesus, com todos os crentes no Senhor Jesus. Mas Paulo encerra com uma característica de todo aquele que segue a Cristo: o amor pelo seu Senhor. Então, que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que textos como esse fazem suscitar a pergunta: eu amo o Senhor? Não é só Pedro que teve que responder essa pergunta. Não é só Pedro, eu e você também temos que responder. Mas Jesus debatendo com os judeus que não criam nele, que queriam matá-lo. E os judeus se gabavam, que estavam discutindo naquele momento, que eles eram filhos de Deus, porque eles eram filhos de Abraão. Mas Jesus responde para eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Então, de novo, se eu tenho Deus como pai, Jesus é quem eu amo. Eu amo o Senhor. Não é só Pedro que tem que responder essa pergunta. Como não lembrar de quando Jesus responde qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Por isso que numa série sobre santidade, nós precisamos pensar sobre o nosso amor pelo Senhor. Além disso, o amor por Cristo é a melhor das motivações para crescermos em santidade, sim ou não? Na verdade, o amor a Cristo em nossos corações é aquilo que vai nos mostrar se de fato estamos no caminho para a santidade ou no caminho para a Nova Jerusalém. Olha essa citação do autor do livro que nós estamos lendo. Ele diz assim: conhecimento, fé, esperança, reverência, obediência, todos estes são traços do caráter do cristão verdadeiro. Mas esse quadro seria muito imperfeito se você omitisse o seu amor pelo seu divino mestre. Ele não só conhece, confia e obedece. O cristão vai muito além disso. Ele ama. Ele ama. Em tempos não, sempre foi uma tentação do coração humano viver uma falsa religiosidade, em que nós praticamos obras, em que nós vivemos uma vida com motivações escusas. Vale a pena sempre nos perguntarmos: eu estou fazendo isso por amor a Cristo? Eu consigo encontrar amor dentro do meu coração? Pode passar. Mas há mais um motivo do porquê isso importa. Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Você lembra desse texto? Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Qual é o ponto de Jesus? Você ama, você entesoura, você é definido, você é aquilo que você ama. Esse é o ponto. Aonde está o teu amor? Aonde está depositado a tua devoção? Olha para a sua vida. Qual é o teu tesouro? O que você ama acima de tudo? Tem um livro famoso, uma frase famosa do nosso tempo: você é aquilo que você pensa. E aí a ideia por trás de tudo é que você precisa mudar o seu pensamento
para que você possa transformar tudo ao seu redor. Mas isso é incompleto. Mudança de pensamento com certeza é importante, mas eu e você somos definidos por aquilo que nós amamos. Por exemplo, todos nós aqui, a gente sabe das consequências do pecado. A gente sabe que o pecado ofende a Deus. A gente sabe que o pecado é ruim, mas por que no fundo nós pecamos? Porque o nosso problema não está aqui. Se fosse só mudar pensamento, se fosse só mudar o que está na mente, aí era fácil. É só eu estudar que os meus problemas se resolvem. É só eu estudar que a minha vida está resolvida, que os meus problemas acabaram. Mas o nosso problema não está aqui, o nosso problema está aqui. Naquilo que nós amamos. Naquilo que nós amamos. Você pode pensar que ama o Senhor. Eu posso pensar que amo o Senhor, mas a minha vida pode demonstrar totalmente o contrário. Por que isso importa? Porque eu e você podemos não amar aquilo que a gente pensa que ama. Pensa comigo. Uma esposa que diz, te amo, para o marido, mas não dá carinho, não dá afeição, não dá atenção, não vive em casa, mas ela diz, eu te amo, ela ama ou não? Não. Um pai que ama o seu filho, que diz que ama o seu filho, desculpa, mas não liga, não conversa, não cuida, não ajuda, pergunta, ama ou não? Por mais que fale. Só que esse é um perigo que eu e você corremos. Eu e você podemos dizer que amamos ao Senhor, podemos pensar que amamos ao Senhor, mas podemos não amar. Por isso essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Que a gente precisa olhar, pensar, como se o próprio Cristo estivesse ali, como estava diante de Pedro, olhando no fundo dos nossos olhos e perguntando, tu me amas? O que você responderia? Mais uma frase do livro. O amor a Cristo não é algo escondido, secreto e impalpável. Ele é como a luz, será visto. É como o som, será ouvido. É como o calor, será sentido. Onde ele existir, não poderá ser ocultado. Onde o amor a Cristo não pode ser visto, esteja certo de que ele não existe. Por quê? Porque o amor a Cristo é a marca de todo aquele que segue o Senhor. De todo aquele que vive em busca do Senhor. De todo aquele que entende aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo é. O amor é a característica básica de todo aquele que segue ao Senhor Jesus. Por isso não pode ser escondido. Aonde ele existe, ele vai se manifestar. Pode se manifestar menos, pode se manifestar mais, mas ele vai se manifestar. Por isso, mais uma vez, eu e você precisamos nos perguntar, eu amo a Cristo? Eu amo a Cristo? Mas nós podemos pensar, será que existem maneiras de nós medirmos ou avaliarmos o nosso amor a Cristo? Existem algumas maneiras da gente fazer isso? Sim ou não? Tem ou não? Tem. Como? Como que eu posso medir? Como eu trato o próximo? O que mais? Prioridades. Opa! O que mais?
que eu faço com as disciplinas espirituais, com os meios de graça. O que mais? Obediência. Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. O que mais? Olha só, vamos lá, vamos elencar. Obediência, amor ao próximo, prioridades, disciplinas espirituais, renúncia. Teve mais um que foi falado que eu já esqueci. Qual foi? Conhecimento acerca do Senhor. Nós já temos 6 e poderia continuar, mas só aqui já está bom para a gente refletir. Só aqui já está bom para a gente dar uma refletida. Como está como estão as suas prioridades? Como está a minha e a sua vida de obediência ao Senhor? O autor que nós estamos lendo, ele propõe algumas maneiras de nós medirmos o nosso amor a Cristo. E ele diz que ele fundamenta isso no senso comum, pensando em qualquer tipo de relacionamento que nós podemos ter e desenvolver. Então nós temos essas marcas, basicamente, né, a marca que vocês citaram poderiam se resumir em uma só: obediência, certo? Obediência. Prioridades, disciplinas espirituais, como eu trato o meu próximo, renúncia, obediência, como foi falado, crescer no conhecimento do Senhor. A gente poderia resumir: obediência. Mas a gente pode expandir isso. E é isso que o autor nesse capítulo ele propõe para a gente. Primeiro, se amamos alguém, gostamos de pensar nele. Verdade ou mentira? Verdade. Agora, faz uma sondagem, peça ajuda do Espírito Santo, faz uma sondagem na sua vida. Faz uma sondagem sobre os seus pensamentos. Cristo está presente? Cristo está presente? E aqui, claro, tem como estar 24 horas presente. Tem como. Mas Cristo está lá nos seus pensamentos? Cristo está na minha mente? Por exemplo, um dos mandamentos bíblicos é que nós devemos orar em todo o tempo, ou orar sem cessar. O pastor John Piper, ele tem uma ilustração, ele diz assim que às vezes a esposa dele liga e ele esquece o telefone ligado no bolso. E aí ele fica falando e passa o dia, e se ele não desliga, a esposa dele está lá do outro lado. Ele diz que é mais ou menos isso que significa orar sem cessar. É você estar sempre ali, pronto para falar com o Senhor. Uma maneira de perguntar isso, né? Você tem praticado esse mandamento de orar em todo o tempo, em todas as ocasiões, entregando ao Senhor seu caminho, seu trabalho, sua vida? Se você está fazendo isso é porque sim, Cristo tem entrado em seus pensamentos, Cristo tem estado lá. A vontade de Jesus, suas palavras, suas histórias precisam estar nos nossos pensamentos. Mais um: se amamos alguém, gostamos de ouvir sobre ele. Verdade ou mentira? Verdade. Não é? Se gostamos de alguém, nós gostamos de ouvir sobre essa pessoa. Queremos saber mais sobre essa pessoa. E aqui, há duas maneiras de nós medirmos o nosso amor por Cristo. Primeiro, que valor nós damos para isso aqui. Eu amo a Cristo, mas eu só abro a Bíblia no domingo quando eu venho para a igreja. Bota um sinal de alerta. Eu preciso colocar um sinal de alerta. Se eu amo alguém,
Eu quero ouvir a respeito dele. E a Bíblia é onde eu escuto mais a respeito de Cristo. A Bíblia é o livro a respeito de Cristo. Uma outra maneira, como eu lido com os ensinamentos, com a pregação a respeito de Cristo. Como eu lido com irmãos quando eles querem falar comigo a respeito de Cristo. Como eu lido com isso? Mais uma, para a gente sondar. Se amamos alguém, gostamos de agradá-lo. Já foi falado aí. Obediência. Nós queremos agradar o nosso Senhor. Nós queremos viver de uma maneira que o honre. Às vezes é tão bonito quando a gente se converte, as pessoas se convertem, novos convertidos, porque eles têm tantas dúvidas. Isso pode ou isso não pode? Isso pode ou isso não pode? Reflete, claro, um pouco da imaturidade que vai vir com seguir as disciplinas espirituais. Mas reflete também um coração que quer agradar o Senhor. Reflete um coração que não quer errar. Só que o tempo passa, a gente se esquece de crescer no amor pelo Senhor e a gente perde esse senso. A gente perde. A gente não quer mais tanto saber, sim, se isso pode ou se isso não pode. A gente parece que, sei lá, depois de um tempo a gente acha que já sabe de tudo aqui, tudo que deveria, e está tudo certo, está tudo resolvido, e a gente não quer mais saber em como agradar o Senhor. Não faz mais, não passa mais tanto na nossa cabeça. Precisamos nos perguntar. O autor continua: se amamos alguém, gostamos dos seus amigos. Aqui ele é bem claro. Um princípio bíblico. Como está a minha vida com a igreja? Não tem como eu dizer que eu amo o noivo sem amar a noiva. Não tem como. Tem que... Vem junto. Quando nós nos comprometemos com Cristo, nós também nos comprometemos com a sua igreja. As duas coisas vêm juntas. Os dois compromissos vêm juntos. Por isso precisamos nos perguntar também. Penúltimo. Se amamos alguém, gostamos de conversar com ele. Uma outra maneira de fazer essa pergunta, de sondar o seu coração é: como anda a minha vida de oração? Se amamos alguém, nós gostamos de conversar com essa pessoa, com o nosso cônjuge, com um amigo querido, nós queremos falar, nós queremos conversar, abrir o nosso coração. Mas e Jesus? E o Senhor? E aquele que nos conhece? E aquele que está sempre lá? Por último, se amamos alguém, queremos estar sempre com ele. Pensa aí no seu tempo de noivado, que você mal via a hora do casamento chegar. Você queria estar junto com o seu amado, com a sua amada. Mais ou menos isso. Se eu amo o meu Senhor, eu anseio pelo dia em que o verei. Quão frequente passa pela sua cabeça que um dia você estará junto com o Senhor Jesus? Quantas vezes passa, pela sua cabeça, o quão frequente você pensa no dia em que você conhecerá o teu Senhor face a face? Às vezes a gente pensa nos novos céus e na nova terra só em termos daquilo que vai existir lá. Vai existir alegria eterna, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto.
mas a gente se esquece do principal. Como disse um puritano certa vez, o céu para mim seria um inferno se não tivesse Cristo. Poderia ter tudo isso daí, mas se não tivesse Jesus, não teria o principal. Quantas vezes eu paro para pensar nisso? No meu Senhor, naquele, que encontrarei. Tem um trecho do livro O Peregrino, escrito por um pastor batista, lá do século XVIII. Esse é o livro cristão mais lido depois da Bíblia. Obviamente a Bíblia é o livro que os crentes mais leem, assim espero, né? Mas depois é o livro O Peregrino. É um clássico, em que ele conta a história do cristão, é o nome do personagem principal, e vai narrando desde a sua conversão até o fim da sua vida, das tentações que ele passa, das dificuldades, dos perigos, das pessoas que ele encontra. Se você não leu, você tem que ler esse livro, é um clássico. E ele tem um personagem no livro chamado Senhor Firme, é firme. Ele dá o nome dos personagens de acordo com uma característica principal deles. Então, tem um personagem no livro chamado de Senhor Firme. E o Senhor Firme está prestes a morrer, a cruzar o rio da morte, essa imagem. E aí ele diz assim, pode passar para mim. Esse rio, o rio da morte, tem sido um terror para muitos. Até o simples fato de pensar nele, geralmente me deixa atemorizado. Mas agora sinto-me mais confortável. Na verdade, estas águas da morte são amargosas ao paladar e geladas para o estômago. Apesar disso, os pensamentos a respeito do lugar para onde vou e da escolta que me aguarda do outro lado repousam como uma brasa incandescente em meu coração. Agora me vejo no final de minha jornada. Meus dias laboriosos terminaram. Verei aquela cabeça que foi coroada com espinhos e aquela face que foi cuspida por minha causa. Outrora vivi pela fé e pelo ouvir, mas agora irei para onde viverei por vista e estarei com ele, em cuja companhia me deleito. Tenho me deleitado em ouvir falar de meu Senhor, e onde quer que tenha visto a sua pegada na terra, desejei colocar o meu pé ali também. O seu nome tem sido para mim como um frasco de almíscar, mais aromático que todos os perfumes. Sua voz tem sido para mim a mais doce, e o seu semblante tenho desejado, muito mais do que a luz do sol. Que trecho maravilhoso. Que trecho de alguém que ama Cristo. E o que eu posso dizer a não ser, Senhor, me dá um amor assim. Mas, mais uma vez, isso precisa te fazer e me fazer refletir. Você, eu, amo a Cristo? Eu amo a Cristo? Eu amo a Cristo? Mas aí, digamos que você percebe, ou você percebeu, que o seu amor por Cristo tem se esfriado. Ou alguém vem e te pergunta, olha, eu estou frio. Eu não tenho amado a Cristo como eu deveria. Todo mundo, né? Ninguém tem amado a Cristo como eu deveria, mas eu não tenho amado a Cristo, não tenho me esforçado para amar a Cristo. O que é que eu faço? Uma pergunta. Então, como amar mais a Cristo? Como amar mais a Cristo? Responde aí, irmãos. O que você vai falar? O que você faria? Ele está lá.
Lembrar de que Cristo está contigo até nos piores momentos da sua vida. O que mais? Qual confiança? Ajuda-me a confiar. Tá, sei. Uhum. Amém. Vamos falar um pouquinho. Passa aí para mim, Rafa, por favor. Primeiro, preciso reconhecer, né? Reconheça sua falta de amor. Arrependimento, como a Marisa falou. Se eu não reconhecer, eu não vou até o médico. Se eu não reconhecer minha doença, eu não vou buscar tratamento. Reconhecer a falta de amor é o primeiro passo. Reconhecer o quão longe estamos é o primeiro passo. Mas há uma segunda maneira que a Bíblia ensina. Reconhecer o tamanho do seu pecado. Abra comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz assim, ó, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este aí fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou, de 500. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você lembra dessa imagem, dessa história? Essa mulher que provavelmente era uma prostituta. Se hoje já é estigmatizado, imagina naquele tempo. Imagina naquela sociedade. Imagina nas terras de Israel. Mas ela entra lá e começa a chorar aos pés do Senhor. Você imagina o tanto de lágrima que ela não chorou para poder lavar o pé de Jesus? Já parou para pensar? Foi umas 2, 3 lágrimas.
provavelmente ela estava chorando copiosamente, se arrependendo dos seus pecados, porque depois Jesus disse que os pecados delas estavam perdoados, os pecados dela estavam perdoados. E daí Jesus, ele conta uma pequena parábola, dizendo que o nosso amor é maior ou menor, dependendo da maneira, dependendo do quanto nós vemos do que fomos perdoados. Se eu acho que, bom, não sou tão ruim assim, não sou tão mal assim, nunca fiz mal para ninguém, o meu amor vai ser desse tamanho. Mas se eu reconheço o tamanho do meu pecado, o tamanho das minhas faltas, aquilo que o Senhor fez na minha vida, então o meu amor vai crescer. Sabe uma maneira prática do seu amor por Jesus crescer? Frequentemente tenha momentos meditando sobre o seu pecado. Pensa de onde o Senhor te tirou, a gente tem falado isso ultimamente. Porque isso é bíblico. Quem você era, ou quem eu ainda sou. Um pecador miserável, que ainda luto contra pecados, que ainda batalho contra isso. Reconheça então o tamanho do seu pecado. Mais uma. Conheça mais do Senhor. Olha o Salmo 18. Vai comigo lá. O Salmo de número 18. Davi, ele começa dizendo assim: eu te amo. Olha só. Eu te amo. Vamos parar aqui, vamos fazer um exercício. Digamos que você recebeu uma incumbência do Senhor de escrever um capítulo da Bíblia. Você não vai mentir, né? Você não vai mentir. Você teria coragem? Imagina, milhões, bilhões de pessoas leriam. Você prestaria contas diante de Deus. Você escreveria: eu te amo, ó Senhor. Será que eu teria essa coragem? Davi teve aqui. E ele diz por que ele amava a Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Parece que Davi está explodindo em louvores a Deus aqui. Tem dificuldade para colocar um ponto final. Ele vai começando a falar quem Deus era e ele não consegue parar. Sua rocha, fortaleza, libertador, rochedo, escudo, força da minha salvação, meu alto refúgio. Conhecer mais do Senhor deveria me levar a poder dizer como Davi: eu te amo, ó Senhor. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso. Senhor, eu te amo por isso. Então, conhecer mais do Senhor é uma maneira de amá-lo mais. Mais uma. Reconheça o que o Senhor fez e faz por você. Lembrar, Salmo 116, vai para frente um pouquinho. Salmo que meditamos alguns cultos passados, aniversário da igreja. Davi,
Provavelmente, né? Escreveu. Não temos a certeza, mas é provável. Diz assim: amo o Senhor. Por que ele ama o Senhor? Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Por que Davi amava o Senhor? Por que o salmista aqui amava o Senhor? Por causa daquilo que Deus havia feito por ele. Às vezes o teu amor pelo Senhor está frio porque você se esqueceu do que o Senhor já fez por você. Porque os seus olhos estão fechados, os meus olhos estão fechados para aquilo que o Senhor fez por mim. Desde a minha vida, é claro, mas até mesmo lá no Calvário, lá na cruz, o que o Senhor fez por mim. Na minha vida diária, os momentos de tristeza, os momentos de tribulação, parece que às vezes os nossos olhos estão fechados e não conseguimos enxergar. Por último, penúltimo, desculpa, peça. Tem que orar, né? Precisamos orar, pedindo ao Senhor esse amor, pedindo ao Senhor essa dádiva, pedindo ao Senhor essa graça. E por último, colocar em prática. Eu quero amar mais o Senhor, então eu vou buscar conhecê-lo mais. Eu vou buscar, eu vou colocar em prática. Eu não estou sentindo agora esse amor, mas eu vou colocar em prática, eu vou orar, eu vou ler as Escrituras, eu vou meditar, eu vou conversar, eu vou tentar pensar no meu pecado. Pratique. Pratique. E nós vamos começar a praticar agora. Nós vamos nos dividir em grupos. Para encerrar esse nosso tempo, nós vamos nos dividir em grupos de 6 pessoas. E você vai compartilhar uma história do que o Senhor já fez por você, que enche o teu coração de amor pelo Senhor. Uma coisinha só. Pode ser na sua vida, ou pode ser um texto da Escritura, daquilo que o Senhor fez por você que te enche o coração. E no final, cada um de vocês vão orar para que o amor por Cristo possa aumentar. Sabe por quê, irmãos? Porque sem amor, o nosso caminho não é um caminho de santidade. Sem amor, vai ser muito árduo. Sem amor, como disse Paulo, estamos trilhando não um caminho para Nova Jerusalém, mas para outro lugar. Mas antes de dividir em grupo, eu queria só relembrar uma coisa. Uma última citação. C.S. Lewis, no seu livro, outro clássico, Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai falar sobre o amor, ele diz assim: no geral, o amor de Deus por nós é um tema muito mais seguro que o nosso amor por Ele. Nós estamos falando do nosso amor por Deus, mas ele diz: o amor de Deus por nós é um terreno muito mais seguro. Ninguém consegue ter sempre o sentimento de devoção. E, mesmo se conseguisse, não são os sentimentos que mais importam a Deus. Se nos esforçamos para obedecer a sua vontade, estamos cumprindo o mandamento: amarás o Senhor teu Deus. É aquilo que eu acabei de falar. Eu vou praticar, ainda que o sentimento parece que não está aqui, mas eu vou praticar. Não podemos criá-lo por nós mesmos. Ele, Deus, nos dará o sentimento do amor, se assim desejar. Não podemos criá-lo por nós mesmos, nem podemos exigi-lo como se fosse um direito nosso. Porém, a grande coisa a se lembrar é que, apesar de nossos sentimentos irem e virem, o amor de Deus por nós não se altera. Não se desgasta por causa dos nossos pecados, nem por nossa indiferença.
O amor de Deus é diferente do nosso. O nosso é assim, né? O de Deus é perfeito.